do consulente Jonas. Ele é lá do bairro do Perequê, Praia do Perequê, lá no Guarujá. E o Jonas já está ouvindo o nosso programa pelo aplicativo que ele baixou no seu celular. Sim, o aplicativo da Igreja Evangélica da Paz. Então ele já está ouvindo no seu celular o nosso programa. E ele faz aqui uma pergunta muito interessante para o pastor. Ele tem um casal de amigos que há 8 anos eles querem aqui oficializar a sua união. Mas há um problema sério aqui. Um é católico e o outro é evangélico. Então ele quer saber do pastor que posição tomar nessa situação, pastor. Duas observações devem ser levadas em conta. Primeiro, o casal precisa efetivar a sua união legal dentro da lei, isto é, o estado à luz da Bíblia do casal não é aceito como casamento. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, há uma recomendação muito clara que devia ser obedecida por este casal que quer consertar a sua vida diante de Deus. Diz o texto: venerado, que significa respeitado, entre todos seja o matrimônio. Matrimônio é legalidade entre o casal. E o leito sem mácula. Ora, então, é uma posição primária e em seguida vem a situação de a colocação de duas posições religiosas diferentes. Agora a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. Ora, jugo desigual, como é que um é católico, o outro é evangélico? Como é que vão resolver o seu problema religioso se um tem uma forma de crer, o outro tem uma forma diferente? Depois vão surgir os filhos. Como é que vão ser eles ensinados? A ser católicos ou a ser evangélicos? Então é preciso que haja esse entendimento primeiro aí, duas situações que precisam ser organizadas. São há 8 anos, estão querendo oficializar sua união. Parabéns pela vontade de regulamentar o casamento, isso dentro da legalidade da própria nação, fazer o seu casamento no civil, efetivar esse casamento e resolver o problema da forma de crer. Um católico ou outro evangélico não vai dar certo. São posições antagônicas. Então vamos unir aí, o casal entre si resolve, pega uma Bíblia Sagrada, examina, vê o que diz a Bíblia Sagrada, para tomar uma posição que seja aceitável diante de Deus. A próxima pergunta, pastor, é do consulente aqui, Silva, o vizinho nosso aqui. Vizinho nosso, porque ele é aqui do bairro Macuco, então ele está no mesmo bairro que está a nossa igreja. E ele está aqui querendo saber uma posição do senhor sobre o presidente dos Estados Unidos, pastor, que agora é considerado o pai dos gays, porque ele se posicionou lá, pelo menos nos Estados Unidos, com relação ao casamento entre homossexuais. É favorável agora é permitido por lei
e até aqui o pastor Edson Miranda nos lembrou que o Brasil passou à frente dos Estados Unidos nesse aspecto, porque antes dos Estados Unidos já aprovou aqui o casamento de homossexuais. Então, o Silva aqui do bairro Macuco quer saber do senhor sobre essa situação, então, do presidente americano dos Estados Unidos agora aprovarem o casamento entre homossexuais. Se o presidente dos Estados Unidos, país que sempre foi caracterizado por ser um país evangélico, na sua maioria de habitantes, e isso era conhecido mundialmente, agora o seu presidente se qualifica e se identifica como o pai dos gays. Meu Jesus, misericórdia. Podia ter um título mais nobre para o chefe dessa grande nação, a nação americana. Revela o que isso? Revela a decadência moral da nação, porque escolher um presidente do nível imoral à luz da Bíblia, que registra uma pessoa que deve ler a Bíblia e comece, está lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a ordem de Deus quando criou o casal: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão dois, uma só carne, o que Deus ajuntou não separe o homem. Esse é o casamento legal, aprovado por Deus. O que Deus ajuntou, diz ainda mais o texto, em Gênesis 2, 24. Não o separe o homem. Agora, por causa do aumento do pecado, da devassidão que invade o mundo inteiro, a nação americana querida chega a esse extremo de Romanos capítulo 1, versículo 23 a 24. Vou ler para os ouvintes que não têm Bíblia, para ver o extremo que nós estamos vivendo dentro do princípio bíblico. Romanos capítulo 1, versículo 23, diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores e detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos,
sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Olha que miséria que estamos vivendo atualmente. Por quê? Não se importaram de conhecer a Deus. E o mundo hoje está virado, chegando ao extremo de uma nação evangélica eleger um presidente que se coloca gloriosamente como o pai dos gays. Pastor, e o pastor Edson Miranda está nos lembrando aqui, pastor, que o presidente russo está dizendo, acusando Obama de ter abandonado a Deus, porque na Rússia não é permitido esse tipo de união lá. Olha Mas só. ele está dizendo que o presidente americano ele abandonou a Deus. Então a nação que era praticamente, na sua totalidade, protestante, hoje passa pelo vexame do seu presidente ter abandonado a Deus, pastor. E o resultado está aí, né? Quem virá as costas para Deus, pastor, o que vai ser dessa nação? Aqui o resultado, não se importaram de conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso, fazerem coisas que não convém, cheio de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, mata-se hoje uma pessoa na rua como se mata uma galinha em casa. Passa o camarada andando pela rua, de repente, sem esperar, o outro do lado atira, mata. Ou senão bebe, pega o automóvel, atropela filho, pai, mãe, a família inteira desolada, morta, porque uma pessoa encheu a cabeça de bebida alcoólica e pegou o automóvel. E o que ele vai ser apenado com isso? Fica lá 5 dias na cadeia, se ficar. Paga fiança. Vai embora, né? E está livre, pode cometer outros erros. E aí está cheia a nossa capital, São Paulo, dessa onda de crimes, né? Crimes hediondos sem penalidade. Pastor, vamos agora para a pergunta aqui da Débora. Ela é da Igreja Presbiteriana, ela está aqui em Santos. Ela quer saber do senhor, pastor, se a ansiedade é pecado. E ela já pede a sua orientação, como podemos nos libertar dessa situação. Eu diria à nossa consulente que a ansiedade sim é pecado, mas mais prejudicado é a própria pessoa. Ela fica nessa ansiedade por alguma situação que só é do conhecimento da própria pessoa, e isso prejudica a saúde da pessoa, ela vai definhando. Agora, quer uma solução? Nós temos a Bíblia. E eu vou ler um texto bíblico que aponta como podemos ficar livres pelo auxílio de Deus. E isso aqui não é de hoje, porque a Bíblia foi escrita há muito tempo e essa ansiedade não é também de agora, é de longos tempos. Salmo 130 diz assim, o escritor bíblico: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância de redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra.
Está aqui, minha prezada ouvinte. Leia o Salmo 130 quantas vezes você quiser. Memorize o Salmo para você, na sua angústia, entrar no seu quarto. Feche a sua porta. Pede a Deus misericórdia pelo anseio que está perturbando você. Pede que Deus a livre desta situação fastidiosa, para você ter uma vida melhor. Senão, passa a vida só em sofrimentos. E Deus está pronto para nos socorrer quando a Ele clamamos. Muito bem. Pastor, tem mais uma pergunta aqui que chegou da Zunária, lá de São Vicente. Essa aqui é pequenininha, acho que o senhor pode responder prontamente, pastor. Ela fala sobre a igreja Peniel. A igreja Peniel é uma igreja assim com muitos templos aqui espalhados na nossa região, em Santos, São Vicente, Praia Grande mesmo, Guarujá. É uma igreja realmente que tem expandido, né, o trabalho e tudo. Ela quer saber se a Peniel é uma seita, pastor. Não. A igreja Peniel, ela pode ter certos assim costumes que são diferentes dos nossos, mas costumes diferentes assim de algumas igrejas, mas ela é autenticamente cristã. Não vamos julgar assim pelas aparências, porque às vezes temos uma forma de nos colocar dentro do templo, é mais sensata, mais correta. Porém, mas se apenas essa diferença que nós notamos, não é por isso que vamos julgar o grupo inteiro e dizer que se trata de uma seita. Seita quando tem doutrinas erradas. Se a irmã citar doutrinas que nós considerarmos que são doutrinas que não são corretas à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos responder diferente. Agora, a igreja Peniel é uma seita? Taxativamente não. Se tiver doutrinas erradas, relata para nós que vamos mudar a posição. Mas até onde sabemos, não. Muito bem, o programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final, mas será reprisado à 1h da manhã. Agradecemos aos seletos ouvintes pela atenção, pela participação em nosso programa e já os convidamos para que amanhã, nesta mesma emissora, a partir das 8h da manhã e também através do nosso site, você possa ouvir o programa Consultando a Bíblia. Ficaram aqui perguntas para serem respondidas pelo pastor. Nós temos a exemplo aqui a nossa irmã Juliana, aqui do bairro Gonzaga, em Santos, também é assídua, participativa. Ela fez uma pergunta muito interessante aqui ao pastor com relação às células, né? Aqui é um caso inverso. Primeiro era célula para depois se transformar em corpo. Mas ela está relatando lá que na igreja dela está acontecendo uma posição inversa. O corpo vai se transformar em células. E ela falou aqui sobre agora acabou a escola bíblica dominical, agora o pastor não faz mais visitas, quem vai ter que ajudar um outro são as ovelhas. Então é uma pergunta aqui muito boa, levantada pela Juliana, e amanhã, se Deus permitir, o pastor estará aqui respondendo a ela e também aos nossos demais ouvintes. Pastor, pedimos oração aqui. Irmão, acrescenta aqui nessa pergunta se essa célula tem alguma relação com G12. Sim, podemos perguntar para a nossa consulente. Amanhã a gente responder por completo. Juliana, se você estiver agora ainda nos ouvindo, nos ligue, por favor, informando se tem algum envolvimento aí do seu pastor, da sua igreja, com o grupo G12, tá? Por favor, nos dê essa informação, porque aí a resposta do pastor vai ser
completa para a irmã.